Queridos, graça e paz vos sejam em tudo multiplicadas. Passando aqui para ministrarmos mais uma aula da carta aos Hebreus. Nosso desejo é que você esteja sendo edificado e abençoado com estas videoaulas. Nós estamos aí parados por conta desta pandemia. Esperamos que na semana que vem, na medida em que houver aí o afrouxamento da quarentena, nós possamos retomar as nossas aulas presenciais. Eu quero deixar aqui dois textos para a nossa meditação na videoaula de hoje. Nós estamos pretendendo uma vez por semana ou duas trazermos uma videoaula para irmos adiantando já as matérias, tá bom? Eu quero deixar dois textos aqui para a nossa meditação. Um se encontra em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 11, onde na versão da Bíblia que eu tenho em mão diz assim: Ora, tudo isto lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Então o apóstolo Paulo aqui na carta aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, Paulo diz que tudo que foi feito no Antigo Testamento, a gente sabe que a carta aos Hebreus trata muito da explicação do Velho Testamento. Paulo diz que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. E aqui também Romanos capítulo 15, versículo 4, diz também, alguns textos aqui também corroboram com essa ideia. Romanos 10, 4 diz assim: porque tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então tudo que foi escrito antes no Antigo Testamento foi escrito para o nosso ensino. Tudo que está no Antigo Testamento nos foi escrito como figuras, para que possamos aprender com Deus, aprender com os erros dos heróis da fé, com seus acertos, para que possamos cada dia mais seguirmos na presença do Senhor nosso Deus. Bom, nós já ministramos aí 7 páginas da apostila, as 7 primeiras páginas da introdução da carta aos Hebreus, da Epístola aos Hebreus. Nós vamos continuar da página 8 em diante, vamos aqui até a página de número 20, tá bom? Não dá para a gente ministrar tudo. Se fosse uma aula presencial, talvez desse para a gente adiantar a maior parte dessa lição, mas aqui na videoaula a metodologia é diferente. A gente trabalha mais aquilo que é pontual. A gente não pode fazer uma videoaula de 3 horas, como nós faríamos, por exemplo, de repente numa aula presencial, 2 horas de aula. Não dá, é no máximo 20 minutos, quando dá. Então a gente vai até onde, vamos seguindo aqui na apostila até onde der, e o que faltar você estude em casa, fique como TDC. Se tiver alguma dúvida, mande mensagem para a gente pelos nossos grupos de WhatsApp, tá bom? Vamos lá. Antecedentes históricos da Epístola aos Hebreus. A Epístola aos Hebreus é em muitos trechos de difícil compreensão. A principal razão dessas dificuldades é que constantemente ela se refere a eventos do Antigo Testamento, geralmente desconhecidos da maioria dos leitores da Bíblia. Por isso, para facilitar a compreensão do aluno quanto à Epístola aos Hebreus, que será tratada em minúcias a partir da lição seguinte, vamos considerar alguns eventos principais. Vamos lá. Primeiro evento, a chegada do povo ao Monte Sinai, lá em Êxodo 19. A saída dos filhos de Israel do Egito aconteceu de forma triunfal. Apesar disto, eles não estavam preparados para o ingresso imediato na terra prometida. Por isso Deus os encaminhou por via indireta através do Monte Sinai. Ali chegando, Deus deu-lhes instruções especiais, preparando-os para a peregrinação rumo à terra que ele havia prometido dar a seus pais. Assim que chegaram ao Monte Sinai, Deus chamou Moisés ao pico do monte para dar-lhe pessoalmente as diretrizes indispensáveis à condução do seu povo. Deus prometeu a Moisés que faria uma aliança com o povo e que dentro de 3 dias falaria diretamente com ele sobre o assunto. Nesse interim, Moisés voltou ao povo, prevenindo a não se aproximar do monte, pois caso desobedecessem à orientação divina, muitos haveriam de morrer. Aqui nós aprendemos algumas coisas. Primeiro, que o Monte Sinai, diz a Bíblia, ele fumegava. Imagina um monte todo fumegando. Quando a gente fala fumegar, você tem em mente mais ou menos aquela ideia
de um carvão no fogo fumegando, ou seja, aceso. Você imagina agora todo o monte aceso, igual uma brasa de carvão vermelho em fogo. Assim estava o Monte Sinai. Quando Deus desceu no monte, todo o monte fumegou. Não é? Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que nós aprendemos aqui é que Deus pegou o povo, e a primeira coisa que Deus se preocupou foi dar mandamentos a esse povo. É o que nós entendemos como decálogo, né? Os 10 mandamentos. Por quê? Porque o povo, quando estava no Egito, seguia as ordens e as regras, as leis egípcias. Quando o povo saiu do Egito, o povo agora estava sem lei, estava sem regra. E nós aprendemos que todo povo sem regra, sem lei, sem limites, ele se autodestrói. Então a primeira coisa que Deus fez foi dar ao povo limites através do decálogo. Se você observar os 10 mandamentos, dos 10 mandamentos, 6 mandamentos dele, do decálogo, se referem ao relacionamento do homem com o homem. E apenas 4 se referem ao relacionamento do homem com Deus. Isto porque Deus estava ensinando o povo a viver em sociedade. A Bíblia diz que o povo saiu lá com 600 e poucos mil homens, né? Fora as mulheres e crianças. O que os eruditos dizem é que o povo que saiu do Egito era mais ou menos 2 milhões de pessoas. Se for somar mais ou menos ali o que cada homem tinha de mulher e de filhos, dá mais ou menos uma multidão de 2 milhões de pessoas. Quer dizer, tinha 2 milhões de pessoas peregrinando ali no deserto. Tá bom? Vamos lá, o concerto. Êxodo 20, capítulo 20 até o capítulo 24. No dia aprazado, o topo do Sinai ardia em fogo, e a terra ficou em volta, coberta por uma espessa fumaça. Os raios fuzilavam e a terra tremia. Imagina essa cena. A seguir, Deus proferiu os 10 mandamentos. O povo ficou tão atemorizado ante o poder da presença divina que pediu a Moisés que recebesse pessoalmente a mensagem, para que doravante Deus não precisasse falar pessoal e diretamente ao povo. O povo ficou com medo de Deus, não é? Atendendo ao apelo do povo, Moisés aproximou-se de Deus e recebeu as revelações adicionais sobre sacrifícios e ordenanças atinentes ao culto divino. Regressando do monte, Moisés escreveu todos estes mandamentos num livro. A seguir, ele leu os mandamentos para todo o povo, o qual de boa vontade aceitou fazer aliança com Deus, né? Aceitou fazer o pacto de obediência ao Senhor. Este ato foi selado com um único sacrifício de sangue, inaugurando assim o primeiro concerto de Deus com o seu povo. O nosso Deus é Deus de alianças, é Deus de concertos. Toda aliança ela parte de um princípio de reciprocidade, ou seja, vocês me obedecem e eu abençoo vocês. E até hoje esse princípio espiritual ele continua valendo. Nós sabemos que recebemos as bênçãos de Deus por graça, por bondade. É pela graça de Deus que somos abençoados. Mas existe um princípio aí. A graça de Deus ela alcança aqueles que querem obedecer. Não que pela obediência nós possamos ter algum mérito nas bênçãos de Deus, mas é que através da obediência nós demonstramos que temos aliança com Deus. Essa é a diferença. A obediência demonstra aliança. E quando há aliança, então Deus estende a sua mão sobre nós e nos abençoa. Tá bom? A primeira quebra do concerto, Êxodo 32. Moisés foi convocado por Deus a subir o Monte Sinai novamente, desta vez para receber os mandamentos gravados em tábuas de pedra, o que fala de sua perpetuidade. Deus apareceu-lhe como um fogo devorador e com ele conversou durante 40 dias. Durante este período, o povo ficou impaciente e, achando que Moisés tinha morrido e que não voltaria mais, e induziu a Arão a fazer um bezerro de ouro como objeto de adoração em lugar de Deus. Este ato de desobediência e incredulidade do povo demonstrou sua fraqueza e rompeu abertamente o pacto que Israel fizera com Deus. Fato este que revelou a necessidade da vinda de Cristo para restabelecer um novo e melhor concerto. Isso aqui, irmãos, é uma ilustração prática do que acontece no dia de hoje. Muita gente não está agarrado a Deus, está agarrado a pessoas. O povo ali não estava agarrado a Deus, estava agarrado a Moisés. Moisés sumiu, desapareceu aparentemente, porque na verdade o povo não sabia o que tinha acontecido com Moisés, mas Moisés estava no monte com Deus. Então o que o povo fez? Sem Moisés, o povo passou a adorar outros deuses, passou a seguir outros caminhos, que não eram os caminhos do Senhor.
Atualmente isso também acontece, tem muita gente hoje aí que está agarrada a pessoas. Se tiver alguém do lado dele, incentivando ele a buscar a Deus, adorar a Deus e tal, ele está ali buscando, adorando a Deus, mas se essa pessoa se afasta, ele larga a Deus. Então são pessoas que não estão seguindo a Deus de verdade, estão seguindo a homens. Da mesma forma, existem pessoas que estão seguindo pastores. Eu só congrego ali porque ali é o pastor fulano e tal que está ali. Mas aí o pastor sai, há uma troca de pastores, que isso é normal, aí a pessoa larga a igreja. Aí a pergunta que não quer calar é, está seguindo a quem? A Deus ou está seguindo a homens? O que aconteceu aqui? O povo não estava seguindo a Deus, estava seguindo a Moisés. Isso é algo que nós aprendemos aqui. Temos que seguir a Jesus. Foi Ele que morreu por nós na cruz, foi Ele que derramou o seu sangue. Independente do homem, o homem é falho, o homem tropeça, o homem cai. Eu estou com compromisso. É com Jesus, é com o Senhor. Vamos lá, lugar de decisão, Números 13, capítulo 13 ao 14. Os filhos de Israel permaneceram junto ao Monte Sinai durante um período de 11 meses. Durante este tempo, eles receberam a lei sobre seus diferentes aspectos. Construíram um tabernáculo e Moisés escreveu os 3 primeiros livros da Bíblia. Partindo das cercanias do Sinai, Deus os conduziu à fronteira da terra prometida, um lugar chamado Cades Barneia. Deus ordenou a formação de uma equipe composta de 12 espias, um de cada tribo dos filhos de Israel, a fim de que penetrassem na terra de Canaã com o propósito de inspecioná-la nos mínimos detalhes. E depois trouxessem um relatório a Moisés. Estes homens percorreram a terra durante um período de 40 dias. De volta, trouxeram palpável evidência da riqueza da terra, uvas, romãs e figos. A maioria deles, porém, apresentou um relatório negativo e pessimista. Estes diziam que a conquista da terra de Canaã era uma tarefa impossível, porque, segundo eles, os habitantes daquela terra eram maiores do que eles, em estatura e em número. Nós aprendemos aqui, irmãos, escute, que a nossa percepção das coisas, ela depende muito da nossa fé. Depende muito da nossa fé. Se você crer, escute, uma montanha pode parecer uma pedrinha na sua frente. Mas, porém, se você não tem fé, se você não crê, uma pedrinha muitas vezes parece uma montanha. A fé, ela vai determinar como nós enxergamos as coisas. Você crê em Deus? Crê que o Senhor é poderoso para te abençoar, para te dar vitória? Então, meu irmão, vai em frente, siga. Não olhe para o tamanho da montanha. Maior é o Deus que você está servindo. Moisés e 2 dos espias, Josué e Caleb, criam plenamente no sucesso da conquista da terra, declarando que a vitória lhes viria em nome do Senhor Deus. Os demais espias, os outros 10, foram incrédulos e rebeldes e ainda agitaram o povo, o qual se revoltou contra Moisés e decidiu matá-lo e constituir um novo líder para conduzi-los de volta ao Egito. O resultado desse ato foi funesto e resultou no adiamento da conquista da terra prometida por Deus a Israel. Tudo aqui foi resultado da incredulidade do povo para com Deus. É como eu falei anteriormente, o povo estava de olho em Moisés, no líder, não em Deus. Quando Moisés, aos olhos deles, estava falhando, eles que resolveram? Vamos voltar para o Egito. Mas não entendi nada. Deus não tirou eles com mão forte de lá? Deus não fez sinais, prodígios e maravilhas? Não foi só um sinal, não, foram 10 pragas, 10 sinais. Deus não operou milagres na vida deles, incluindo também na caminhada no deserto, lá com o faraó atrás deles, na abertura do mar. Por que queriam voltar para o Egito agora? Só porque Moisés falhou? Então, infelizmente, essas pessoas, repito, que não estão olhando para Deus, não estão olhando para Jesus, estão olhando para o homem. Isso é muito perigoso mesmo. Nossa fé deve estar depositada em Cristo, O resultado negativo de uma decisão errada, olha só. Quando o povo se preparou para matar Moisés, a glória do Senhor apareceu a todos os filhos de Israel. Em face de tão grande agravo, Deus irou-se e ameaçou exterminar a todos,
o que só foi impedido por causa da mediação comovente do próprio Moisés, a quem o povo queria matar. A gente aprende aqui, irmãos, que o líder, ele deve amar sem ser amado. É por isso que ser líder, no meu caso aqui, né, e no caso de muitos hoje, ser pastor, não é para qualquer um. Não desfazendo de ninguém, para ser líder tem que ter chamada, tem que ter vocação. Você tem que amar sem ser amado, você tem que compreender sem ser compreendido, você tem que perdoar sem ser perdoado. Ser pastor é isso. Ser pastor é estar sempre tendo a sua vida, a sua conduta colocada em xeque. Colocada em xeque. Não é moleza, não. Ore pelo seu pastor, ore pelo seu líder, tá bom? Apesar de ter poupado o povo da morte, Deus castigou os filhos de Israel, impedindo-os de gozar do repouso que eles havia preparado na terra prometida. Por isto, toda aquela geração saída do Egito foi sentenciada a peregrinar pelo deserto durante 40 anos, um ano para cada dia gasto na exploração da terra, a qual os espias, com exceção dos dois já mencionados, né, Josué e Caleb, infamaram a terra. Somente Josué e Caleb, dos dois espias, e todos aqueles com menos de 20 anos de idade entrariam na terra da promissão. Você imagina, né? De 2 milhões de pessoas que saíram do Egito, segundo alguns eruditos, só Josué e Caleb entraram na terra. Nem Moisés entrou. Mas isso a gente vai tratar mais na frente, tá bom? No final da peregrinação, a segunda geração teria a mesma oportunidade que Deus dera a seus pais. E isto é o que vemos no livro de Deuteronômio, onde Moisés repetiu as palavras do pacto de Deus para a segunda geração. Além disso, Moisés os exortou a não seguirem o exemplo de seus pais, mas com confiança em Deus e da fé, apoderaram-se da herança que ele lhes destinara. Note que Moisés descreveu a terra que Deus lhes prometera como herança e lugar de descanso. O texto de Deuteronômio 12:9 diz assim: porque até agora não entraste no descanso e na herança que vos dá o Senhor vosso Deus. Vamos lá, qual é o sistema? Vamos lá, o sistema de sacrifícios levíticos, para a gente estar encerrando. O propósito dos sacrifícios do culto levítico no Antigo Testamento tem se constituído no enigma para a maioria dos leitores da Bíblia. Por isso, para maior proveito do aluno, é preciso estudar um pouco este assunto antes de examinar a Epístola aos Hebreus de forma mais detalhada. O sistema de sacrifício do Antigo Testamento foi introduzido entre o povo de Deus a partir de Gênesis 3:21, aliás. Abel foi o primeiro homem na Bíblia a oferecer sacrifício de sangue. Daí em diante, aqueles que viveram sob a antiga aliança ofereceram sacrifícios até Cristo. Ele mesmo ofereceu-se como sacrifício perfeito e final para a salvação da humanidade. Todos os sacrifícios, desde Adão até o sacrifício de Cristo, todos apontavam para o próprio Cristo. Era Deus preparando o povo para que o povo entendesse que sem derramamento de sangue não havia remissão. Se Deus não trabalhasse com o povo assim, não preparasse o povo para que o povo entendesse que sem sacrifício não haveria remissão, eles jamais entenderiam o sacrifício de Cristo quando Cristo viesse e morresse na cruz. Então todo o sacrifício do Antigo Testamento foi Deus preparando o povo para entender o sacrifício vicário e expiatório do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tá bom? Queridos, Deus te abençoe. Vamos ficar por aqui. Leia aí sobre os sacrifícios, leia aí até a página de número 20, se tiver dúvidas, mande mensagem para a gente nos nossos grupos de WhatsApp, ou deixe mensagem aqui, tá bom? No nosso canal do CETEB no YouTube, e que Deus te abençoe. Vamos orar para que essa pandemia acabe e a gente retorne às aulas presenciais o mais breve possível. Deus te abençoe, fique com Deus, graça e paz.